Garota pobre entra no carro de CEO milionário por engano. E o que ele faz com ela depois deixa todos chocados. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta. E não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para continuar assistindo. A chuva caía sem piedade sobre São Paulo, transformando as ruas em rios de água suja e o asfalto em uma armadilha escorregadia. Isabel corria desesperada, segurando o guarda-chuva quebrado sobre a cabeça, como se aquilo pudesse protegê-la do temporal. Seu celular piscava com os últimos 2% de bateria, e ela mal conseguia enxergar a tela embaçada pelo reflexo dos faróis. Por favor, murmurou, os dedos escorregando na tela molhada enquanto tentava chamar um Uber. Mas o aplicativo travou, e a tela escureceu de vez. Droga! Ela olhou em volta, desesperada. Estava atrasada para o primeiro dia do estágio na Almeida Corp, e se não chegasse a tempo para a reunião das 9 horas, podia esquecer qualquer chance de ser efetivada. Foi então que viu um carro preto e luxuoso parado no farol, vidros fechados, motor ligado. Sem pensar 2 vezes, abriu a porta traseira e entrou. "Pode fechar a porta, por favor?" pediu, acomodando-se no banco de couro enquanto a água escorria de suas roupas encharcadas. O motorista se virou para ela com uma expressão de curiosidade no rosto. Era mais jovem do que ela imaginara, cabelo claro bem cortado, mãos firmes no volante, postura que não combinava com a de um motorista comum. Mas Isabel estava longe de reparar nesses detalhes. "Rua Almeida Júnior, número 520, por favor. E se puder ser rápido, estou atrasada", disse, esfregando os braços para se aquecer. O homem observou-a pelo retrovisor, os lábios curvando-se em um quase sorriso. "Uber não deu certo hoje?" perguntou, voz calma e um tanto divertida. Isabel suspirou. "Pior. Meu celular descarregou e se eu não chegar na Almeida Corp nos próximos 15 minutos, meu estágio vai por água abaixo." Ele acelerou devagar, como se estivesse considerando algo. "Almeida Corp, hein? Ouvi dizer que o novo CEO não é lá muito simpático." Ela soltou uma risada amarga. "Todo mundo sabe. Só olhar os salários baixos que a empresa paga enquanto ele compra iate." Ela cruzou os braços. "E ainda por cima, a padaria do prédio agora vende pão de queijo por R$12. R$12, meu Deus. Nem é de Minas." Ele riu baixinho, os olhos brilhando no retrovisor. "E você vai trabalhar lá por quê, então?" "Porque preciso pagar minhas contas", respondeu, enxugando o rosto com a manga já molhada. "E porque no meio de tudo, a Almeida Corp ainda é a melhor oportunidade que alguém como eu pode ter." Ele ficou em silêncio por um momento, observando-a. "Você é estagiária?" "Sim, primeiro dia, e provavelmente último, se eu não chegar a tempo." Ele acelerou um pouco, como se agora tivesse um interesse pessoal naquilo. "Relaxa, você vai chegar." O carro deslizou pelo trânsito e Isabel observou os prédios passarem pela janela, gotas de chuva escorrendo pelo vidro. Não percebeu o caminho diferente. Só quando o carro parou em frente ao imponente prédio da Almeida Corp é que ela se mexeu, pegando a bolsa. "Quanto é?" ela perguntou, procurando na carteira. "De graça. Boa sorte aí dentro." Ela hesitou, mas o relógio no painel marcava 8h57. "Valeu. Você salvou minha vida." E antes que ele pudesse responder, ela já estava correndo em direção à entrada, sem olhar para trás. Ele ficou parado ali, observando-a desaparecer atrás dos vidros espelhados do prédio. Então, com um sorriso lento, pegou o crachá que estava escondido no porta-luvas e pendurou no pescoço. Rafael Monteiro de Almeida, CEO. Ele estacionou no lugar reservado e entrou no prédio, imaginando a cara que ela faria quando descobrisse quem ele realmente era. O elevador parecia demorar uma eternidade.
Isabel batia o pé nervosa, olhando para o relógio a cada 2 segundos. 9 horas e 3 minutos. 3 minutos atrasada no primeiro dia. Ótimo começo. Quando as portas finalmente se abriram no 20º andar, ela saiu quase correndo, esbarrando em um homem de terno que carregava uma xícara de café. Desculpe, disse, sem parar, enquanto o café quente respingava no chão. O corredor estava silencioso demais. Todas as portas dos escritórios já estavam fechadas, e ela podia ouvir o eco de seus próprios passos apressados. Quando chegou à sala de reuniões, respirou fundo e abriu a porta com cuidado, tentando passar despercebida. Não deu certo. 30 pares de olhos se viraram para ela de uma só vez. O gerente de RH, sentado à frente da mesa, interrompeu a apresentação surpreso. "Você é a nova estagiária, não é?" perguntou, voz carregada de reprovação. "Sim, desculpe pelo atraso, eu..." "Sente-se." Ele cortou, apontando para a única cadeira vazia no fundo da sala. Isabel sentiu o rosto queimar. Caminhou até a cadeira sob o olhar julgador de todos, especialmente das outras estagiárias que pareciam satisfeitas por não serem elas as que haviam chegado atrasadas. Ela mal conseguiu prestar atenção no que o gerente estava dizendo sobre valores da empresa e comprometimento. Foi então que a porta da sala se abriu novamente. Um silêncio repentino tomou conta do ambiente. O gerente de RH interrompeu-se no meio da frase e endireitou a postura. "Bom dia a todos." Uma voz familiar ecoou na sala. Isabel levantou os olhos devagar. E então viu ele, o motorista. Mas agora ele estava de terno impecável, postura ereta, crachá brilhando no peito com o nome que fez o estômago de Isabel virar. Rafael Monteiro de Almeida, CEO. O motorista. Ela engasgou, os dedos se apertando em torno da caneta que segurava. Ele passou por ela como se nunca a tivesse visto antes, cumprimentando os outros com um aceno de cabeça. Mas quando chegou à frente da sala e se virou para falar, seus olhos encontraram os dela por uma fração de segundo, e ele sorriu. Apenas um canto da boca levantado, quase imperceptível. Mas foi o suficiente para Isabel sentir um frio na espinha. Como o Sr. Ricardo já deve ter explicado, Rafael começou, as mãos nos bolsos do paletó. A Almeida Corp valoriza a pontualidade acima de tudo. Ele fez uma pausa dramática e Isabel sentiu-se afundar na cadeira. Mas também valorizamos criatividade. Ele olhou diretamente para ela. E coragem. Alguém na sala tossiu. O gerente de RH parecia confuso. Por exemplo, Rafael continuou caminhando lentamente pela sala. Eu mesmo tive uma experiência interessante hoje de manhã. Alguém entrou no meu carro achando que eu era motorista e passou o caminho inteiro me dizendo o que pensa da empresa. Isabel sentiu o coração parar. Foi bastante esclarecedor. Ela podia jurar que ele estava se divertindo com aquilo. Mas voltando ao assunto, ele disse como se nada tivesse acontecido. Vamos falar sobre os novos projetos. O resto da reunião passou rápido para Isabel. Ela mal conseguia respirar, muito menos prestar atenção. Quando finalmente terminou, todos se levantaram e ela foi a primeira a sair, quase tropeçando na cadeira. Mas antes que conseguisse escapar, ouviu a voz dele novamente. Isabel, né? Ela virou-se devagar. Rafael estava a poucos passos de distância, as mãos nos bolsos, um ar casual, como se estivessem apenas batendo um papo. Sim, ela respondeu, a voz quase sumindo. Minha sala, 5 minutos. Ele não esperou por uma resposta, apenas virou-se e saiu, deixando-a ali, paralisada, enquanto os outros funcionários cochichavam e olhavam para ela com curiosidade. Vanessa, uma das estagiárias que havia ficado sentada ao seu lado durante a reunião, aproximou-se com um sorriso falso. Nossa, você já está em apuros no primeiro dia? Ela disse, fingindo preocupação. O que será que o CEO quer com você?
Isabel engoliu seco. Nada, mentiu. Deve ser só burocracia de contrato. Mas quando olhou novamente para o corredor por onde Rafael havia desaparecido, sabia que não era nada simples. Ela estava ferrada. E Isabel contou cada segundo dos 5 minutos que levou para chegar à sala do CEO. Suas mãos tremiam ligeiramente quando parou diante da porta de madeira escura, onde uma placa simples dizia: Rafael Monteiro de Almeida, diretor executivo. Respirou fundo 3 vezes antes de bater. Entre. A voz grave dele respondeu quase imediatamente. Ao abrir a porta, viu Rafael sentado atrás de uma enorme mesa de vidro, digitando algo no laptop. Sem olhar para ela, fez um gesto com a mão. Feche a porta. Sente-se. Isabel obedeceu, sentindo o coração bater tão forte que quase podia ouvi-lo. A sala era ampla, com vista panorâmica para a cidade, mas naquele momento ela só conseguia focar no homem à sua frente. Ele finalmente fechou o laptop e ergueu os olhos. Então, começou cruzando os dedos sobre a mesa. Isabel Costa, 22 anos, estagiária do departamento de marketing. Primeiro dia. Sim, ela respondeu, a voz mais firme do que esperava. Rafael inclinou-se para a frente. Você sabe por que está aqui? Porque entrei acidentalmente no seu carro esta manhã e disse umas coisas. Ele soltou um riso curto. Umas coisas é um jeito interessante de descrever. Vamos ver. Pegou um tablet e leu em voz alta. O novo CEO é um filho da, digamos, pessoa má e que compra iates enquanto paga salários ruins. E meu favorito? Fez uma pausa dramática. O pão de queijo da padaria custa R$12 e nem é de Minas. Isabel sentiu o rosto queimar. Eu não sabia que era você. Obviamente, ele respondeu colocando o tablet de lado. Mas isso não torna suas observações menos verdadeiras, não é? Ela ficou surpresa. O quê? O pão de queijo realmente não é de Minas. E custa R$12. Ele concordou, os olhos brilhando de divertimento. Quanto aos salários... Bem, isso é mais complicado. Rafael levantou e começou a andar pela sala, as mãos nos bolsos do paletó. Você tem ideia de quantas pessoas, na sua posição, teriam a coragem de dizer o que pensam diretamente ao CEO da empresa? Provavelmente nenhuma, ela admitiu. Exato. E é exatamente por isso que você ainda está aqui. Isabel arregalou os olhos. Você não vai me demitir? Demitir? Ele riu, parando diante da janela. Pelo contrário, estou pensando em como usar essa sua sinceridade sem filtro para ajudar a empresa. Como assim? Rafael virou-se para ela. Todo mundo aqui me trata como se eu fosse um tirano ou um deus. Ninguém diz o que realmente pensa. E isso é um problema quando você está tentando melhorar uma empresa. Ele voltou para a mesa e sentou-se na beirada, mais perto dela. Então aqui está minha proposta. Você continua seu estágio normalmente, mas com uma condição. Qual? Ela perguntou desconfiada. Quando perguntar sua opinião, quero a verdade. Não o que você acha que eu quero ouvir. O que você realmente pensa. Isabel estudou seu rosto, tentando entender a jogada. E se você não gostar do que eu disser? Aí estaremos quites, ele respondeu com um meio sorriso. Eu não te demito pelo que disse no carro, você não me demite pelo que disser aqui. Ela não pôde evitar um sorriso. Acho que posso lidar com isso. Ótimo, Rafael concordou, voltando para trás da mesa. Ah, e mais uma coisa. Sim? Prepare-se. Agora que todo mundo viu você ser chamada para uma conversa particular com o CEO no primeiro dia, ele fez uma pausa significativa. Bem, digamos que você vai chamar atenção. Isabel engoliu seco. Ele tinha razão. Quando saísse dali, seria o centro das fofocas. Ótimo, murmurou. Exatamente o que eu precisava.
Rafael sorriu genuinamente pela primeira vez. Bem-vinda a Almeida Corp, Isabel. Sobreviva aqui. E talvez descubra que não sou tão terrível quanto pensa. Isso ainda está para ser visto, ela respondeu antes de pensar. Em vez de ficar irritado, ele riu. Exatamente o tipo de resposta que eu esperava. Pode ir. Quando Isabel saiu da sala, encontrou Vanessa e mais duas colegas conversando no corredor, claramente esperando por ela. Então, Vanessa perguntou, com um sorriso doce demais para ser genuíno. Já está desempregada? Isabel respirou fundo, lembrando das palavras de Rafael. Ela estava lá para falar a verdade, então... Na verdade, o CEO gostou da minha sinceridade. Diz que é uma qualidade rara aqui. O rosto de Vanessa se contraiu por uma fração de segundo antes de voltar ao sorriso falso. Que interessante. Bom, vamos lá, estagiária. Temos trabalho a fazer. A semana seguinte foi horrível para Isabel. Cada olhar que recebia no trabalho parecia queimar, como se todos a estivessem julgando. Vanessa e seu grupo de amigas faziam questão de espalhar que ela só não tinha sido demitida porque tinha algum tipo de acordo especial com o CEO. Naquela manhã de quinta-feira, enquanto tentava tomar seu café sem derrubar na blusa branca, o gerente de marketing se aproximou de sua mesa. Isabel, você foi designada para auxiliar no projeto da campanha da linha Primavera. Reunião da equipe em 10 minutos na sala 3. O copo quase escorregou de suas mãos. A campanha da linha Primavera era o maior projeto do trimestre. Todos os estagiários matariam por uma chance de participar. Eu? Mas por que eu? O gerente esboçou um sorriso irônico. Pergunte ao chefe, foi indicação pessoal dele. Assim que ele saiu, Vanessa apareceu ao seu lado como um fantasma. Indicação pessoal, hein? Que interessante. Seus olhos verdes brilhavam maliciosamente. O que será que você fez para merecer tanta atenção? Isabel sentiu o sangue ferver em suas veias. Talvez ele apenas reconheça competência quando vê, Vanessa. Você deveria tentar. O rosto da colega contraiu-se de raiva antes de ela se afastar, resmungando algo sobre puxa-saquismo. A reunião foi intensa. Isabel sentou-se no canto, tentando passar despercebida, mas o diretor de criação apontou para ela assim que começaram. Rafael mencionou que você tem boas ideias sobre como alcançar o público jovem. O que acha do conceito que desenvolvemos até agora? Todos na sala se voltaram para ela. Sua boca ficou seca. Era uma armadilha? Um teste? Ela olhou para os slides projetados na parede, conceito tradicional, seguro, sem riscos. A voz de Rafael ecoou em sua mente. Quando perguntar sua opinião, quero a verdade. Isabel respirou fundo. Bom, mas só isso. Não vai chamar atenção. O clima ficou pesado. O silêncio era tão grande que até o barulho do ar-condicionado parecia alto. O diretor fez uma cara fechada. E o que você sugere? Algo mais ousado. Essa geração está cansada de propagandas perfeitas. Eles querem realismo, autenticidade. Ela pegou um marcador e foi até o quadro branco. Que tal mostrarmos produtos sendo usados no dia a dia real, com bagunça, imperfeições? Para sua surpresa, o diretor começou a acenar com a cabeça. Interessante, muito interessante. No final da reunião, ela foi designada para ajudar no desenvolvimento do novo conceito. Quando saía da sala, uma voz baixa a fez parar. Bom trabalho. Rafael estava encostado na parede do corredor, um café na mão. Ele não estava sorrindo, mas seus olhos escuros transmitiam aprovação. Obrigada. Mas não duvido que estão me esperando lá fora para me crucificar. Ele tomou um gole do café. Provavelmente, mas pelo menos agora sabem que você está aqui por mérito. Naquele momento, o celular dele tocou. Ele olhou a tela e seu semblante fechou-se. Preciso atender. Continue assim, Isabel.
Enquanto ele se afastava, Vanessa e suas amigas surgiram como abutres. Que fofa, recebendo elogios particulares do chefe. Deve ser tão esforçada. Isabel estava prestes a responder quando o sistema de som da sala de reuniões começou a emitir um ruído agudo. As luzes piscaram e o computador travou. Ótimo! O diretor bateu na mesa. Tínhamos uma videochamada marcada com o cliente em 5 minutos. Vanessa se aproximou rapidamente. Eu posso ajudar! Trabalhei no suporte técnico na faculdade, mas após 10 minutos de tentativas, nada funcionava. O cliente já estava esperando na ligação e a equipe entrava em pânico. Isabel observou a cena e teve uma ideia. Pegou seu celular e acessou rapidamente um aplicativo. Senhor Martins, ela interrompeu. Se não conseguirmos a videochamada, podemos fazer pelo celular em modo live. Dá para compartilhar as artes pela tela e é quase a mesma coisa. O diretor hesitou, mas sem alternativas concordou. Em minutos, eles estavam conectados. Isabel segurou o celular com mão firme enquanto o diretor apresentava, movendo-se suavemente para mostrar as imagens projetadas na parede. No final, o cliente adorou a apresentação informal e aprovou o novo conceito na hora. Quando a ligação terminou, o diretor apertou o ombro de Isabel. Improviso criativo, gostei, você vai longe aqui. Vanessa ficou roxa de raiva. Isso foi pura sorte, mas ninguém mais parecia concordar com ela. Pela primeira vez, Isabel viu respeito nos olhos de alguns colegas. No final do dia, ao pegar seu casaco, ela encontrou um bilhete em sua mesa. Sabia que você conseguiria. Isabel sorriu para si mesma e guardou o bilhete. O convite chegou por e-mail na sexta-feira à tarde, com cópia para todo o departamento de marketing. Jantar de integração para novos colaboradores. Sexta-feira, 19 horas. Restaurante Le Ciel. Isabel quase engasgou com o café ao ler o local. O Le Ciel era um dos restaurantes mais caros de São Paulo, com lista de espera de 3 meses. Vanessa não perdeu tempo em comentar. Imagino quem conseguiu reserva em menos de 24 horas. Alguém tem contatos muito especiais. Seus olhos verdes brilharam maliciosamente. Isabel ignorou o comentário, mas sentiu um nó no estômago. Nunca tinha frequentado lugares daquele nível. O que vestir? Como me comportar? Sua blusa mais elegante tinha uma mancha quase imperceptível de molho de tomate. Às 18h30, ela chegou ao prédio comercial, onde ficava o restaurante no último andar. O elevador espelhado só aumentou sua ansiedade. Seu vestido preto simples parecia ridículo perto das outras mulheres com seus ternos caros e vestidos de grife. Quando as portas se abriram, foi recebida por um salão iluminado por lustres de cristal, com vista panorâmica para a cidade. Rafael estava no centro de um grupo de executivos impecável em um terno azul marinho. Seus olhos encontraram os dela por um segundo antes que Vanessa surgisse em seu campo de visão. Querida, veio direto do escritório, que prático, ela disse com um sorriso falso, cortante. Antes que Isabel respondesse, uma voz masculina interveio. Eu acho o estilo despojado refrescante. Nem todo mundo precisa parecer saído de uma passarela para ser interessante. Rafael havia se aproximado, sem que ela notasse, um copo de vinho na mão. Vanessa ficou vermelha. Claro, senhor Almeida. Só queria confirmar como devíamos nos vestir. Relaxe, Vanessa. Ele tomou um gole do vinho. Isso é um jantar, não uma entrevista. Quando Vanessa se afastou, Rafael baixou a voz. Você está ótima, por sinal. O vestido combina com seus olhos. Isabel sentiu o rosto esquentar. Obrigada. Ainda bem que alguém acha. Ele estudou seu rosto por um momento. Primeira vez em um lugar como esse? É tão óbvio assim? Para mim, sim. Para os outros, duvido. Ele ofereceu o braço. Vamos. Posso te apresentar algumas pessoas que valem a pena conhecer. O jantar foi menos terrível do que Isabel imaginara. Rafael a apresentou para o diretor financeiro e sua esposa, que se mostraram surpreendentemente acessíveis.
Ela até conseguiu discutir ideias para a campanha com o diretor de criação sem gaguejar. Foi na hora da sobremesa que as coisas desandaram. Vanessa, já meio bêbada do vinho, levantou o copo com um brinde falso. A nossa nova colega Isabel, que conseguiu subir na empresa tão rápido. Quem diria que uma corrida de carro poderia render tanto, não é mesmo? Um silêncio constrangedor tomou conta da mesa. Isabel sentiu o ar sair dos pulmões, como se alguém tivesse dado um murro na sua barriga. Rafael levantou devagar o copo, com uma expressão séria e fechada. Vanessa, você está absolutamente certa. Foi uma corrida de carro memorável. Afinal, quantas pessoas teriam coragem de dizer ao CEO exatamente o que pensam da empresa? Ele sorriu, mas seus olhos estavam frios. Isso se chama integridade. Algo que percebo agora, alguns aqui poderiam cultivar mais. O diretor de criação tossiu, mudando rapidamente de assunto. Vanessa ficou em um canto isolado pelo resto da noite. Mais tarde, quando os convidados começaram a se despedir, Rafael apareceu ao lado de Isabel na varanda de fumantes, embora ela não fumasse. Desculpe por isso, ela murmurou, olhando a cidade lá embaixo. Por quê? Você não fez nada de errado. Estou arruinando sua reputação. Agora vão pensar que você tem favoritos. Ele riu baixinho. Isabel, eu sou o CEO. Posso ter os favoritos que eu quiser. Ela olhou para ele, surpresa pela franqueza. Brincadeira. Ele encostou-se no parapeito. Mas sério, não se preocupe com a Vanessa. Pessoas como ela sempre existirão. O importante é não deixar que te afetem. Por um momento ficaram em silêncio, observando as luzes da cidade. Então Rafael disse algo inesperado. Você sabe que eu também vim de um bairro simples, né? Meu avô começou essa empresa na garagem de casa. Isabel virou-se para ele, surpresa. Sério, pensei que você fosse um desses herdeiros que nasceram em berço de ouro. Ah, o dinheiro veio, mais tarde. Seus olhos ficaram distantes. Lembro de ajudar meu pai a carregar caixas no armazém aos sábados. Minha mãe fazia o café para os funcionários. Havia uma vulnerabilidade em sua voz que Isabel nunca ouvira antes. Ela estava prestes a responder quando o celular dele tocou. Rafael deu uma olhada no celular e seu rosto mudou na hora. Preciso atender isso. Ele afastou-se rapidamente, mas não antes de Isabel ouvir um "sim, querida" e perceber a foto de uma mulher loira e sorridente na tela. Quando voltou alguns minutos depois, seu rosto estava fechado novamente. Tudo bem? Ela perguntou. Sim, só compromissos familiares. Ele olhou o relógio. Está ficando tarde. Posso te chamar um carro? O clima mudou na hora. Não, obrigada. Eu pego um Uber. No elevador de volta, Vanessa apareceu ao seu lado, inesperadamente sóbria. Vi que o noivo de ouro atendeu o telefone da noiva. Não te contou sobre ela, né? Seu sorriso era quase compassivo. Juliana Sampaio, herdeira do grupo Sampaio Hotels, casamento marcado para o próximo ano. Tudo muito conveniente. Isabel sentiu algo frio se formar em seu peito. Não é da minha conta. Claro que não. Vanessa apertou o botão do térreo. Só achei que você deveria saber com quem está se metendo. Quando chegou em casa, uma rápida pesquisa no Google confirmou tudo. Fotos de Rafael e Juliana em eventos beneficentes, a notícia do noivado em uma coluna social. Isabel fechou o laptop com um clique seco. Na mesa ao lado, o bilhete de Rafael ainda estava guardado em sua bolsa. Sabia que você conseguiria. Agora, a mensagem parecia ter um significado completamente diferente. A segunda-feira começou com um e-mail, marcando Isabel para uma reunião individual com Rafael às 14 horas. O assunto simples. Apresentação, linha primavera. Vanessa não perdeu a chance de comentar quando viu a mensagem. Outra reunião particular? Você deve ser a estagiária mais especial da história da Almeida Corp, disse, passando por ela com um sorriso afiado.
Isabel ignorou, mas o coração batia mais rápido do que o normal. Seria sobre o jantar, sobre Juliana ou pior, ele tinha descoberto que ela havia fuçado sobre a vida pessoal dele na internet. Quando entrou na sala dele, Rafael estava de costas, olhando a cidade pela janela. Sem virar, disse: "Fechamos o conceito da campanha. Agora precisamos apresentar para o conselho na sexta." "Ótimo", ela respondeu hesitante. Ele se virou então, e seu rosto estava sério, mas não fechado como no final do jantar. "Você vai liderar a apresentação." Isabel quase engasgou com o próprio ar. "Eu? Mas eu só sou uma estagiária. O diretor de criação sempre..." "O diretor de criação não teve a ideia. Você sim." Rafael cruzou os braços. "Quero que você mostre para todo mundo por que está aqui." Ela sentiu um frio na espinha. Era uma chance enorme. E também uma armadilha perfeita. Se ela falhasse, todos diriam que só chegou ali por favoritismo. E se eu disser não? Ele inclinou a cabeça, um canto da boca subindo. "Você não vai." "Como tem tanta certeza?" "Porque eu conheço você." Ele se aproximou, as mãos nos bolsos do paletó. "E porque, se fizer bem feito, eu te conto um segredo." Isabel ficou curiosa. "Que tipo de segredo?" "Um que você queira muito saber." Seus olhos escuros brilharam, como se ele soubesse que ela tinha pesquisado sobre Juliana. Ela mordeu o lábio. "Isso é chantagem emocional." "Isso é motivação profissional," ele corrigiu, sorrindo de verdade agora. "Então, topa o desafio?" Havia algo naquele olhar que a impulsionou a responder antes mesmo de pensar. "Topo." "Excelente." Ele pegou uma pasta sobre a mesa e entregou a ela. "Aqui estão todos os dados que precisa. Estarei em reuniões externas até quinta, mas pode me mandar mensagem se tiver dúvidas." Isabel pegou a pasta, sentindo o peso daquela decisão. "Só uma coisa." "Por que você está fazendo isso?" Ele parou, considerando a pergunta por um momento antes de responder. "Porque acredito em você e porque..." Uma pausa calculada. "Gosto de ver você vencer." Os próximos dias foram uma loucura. Isabel ensaiava a apresentação no banheiro no metrô, até dormindo. Na quarta-feira, quando ela já estava quase dominando tudo, um e-mail do departamento de TI a deixou congelada. Sua solicitação de acesso aos arquivos da campanha foi negada por restrições de segurança. "O quê?" Isabel olhou para a tela confusa. Ela não havia feito nenhuma solicitação. Vanessa passou por trás dela e murmurou baixinho. Às vezes o sistema trava com usuários novos. Pena que sua apresentação é amanhã, né?" Isabel fechou os punhos. Era sabotagem. Ela estava prestes a surtar quando seu celular vibrou. Uma mensagem de Rafael. "Problemas?" Como ele sabia. Ela olhou em volta, mas não o viu em lugar nenhum. Hesitante, digitou: "Me cortaram o acesso aos arquivos. Alguém deve ter cancelado minha solicitação." A resposta veio em segundos. "Enviei cópias para seu e-mail pessoal. Verifique a pasta spam." E Isabel: "Sim? Respire. Você vai arrasar." Ela leu a mensagem 3 vezes, um estranho calor se espalhando pelo peito. Na manhã da apresentação, até o café parecia mais amargo. Isabel ajustou o blazer novo comprado em prestações e olhou para as slides mais uma vez. O conselho tinha 10 executivos, todos sérios, de ternos que custavam mais que seu aluguel e com caras fechadas. Rafael ficava lá atrás, assistindo tudo com aquela tranquilidade que dava vontade de gritar. Quando foi chamada, Isabel levantou com as pernas tremendo. "Bom dia a todos. Hoje vou apresentar." Foi então que a tela congelou. O projetor piscou e desligou. Um murmúrio percorreu a sala. O diretor financeiro suspirou impaciente. "Podemos adiar isso para quando a tecnologia resolver cooperar?"
Isabel olhou para Rafael. Ele não fez nenhum movimento para ajudá-la, apenas ergueu uma sobrancelha, como se dissesse: "E aí, vai desistir?" Ela respirou fundo. "Na verdade, senhor, isso é perfeito." Ela fechou o laptop e caminhou para o centro da sala. "Porque nossa campanha é sobre autenticidade, não sobre slides bonitos." E então, sem nenhum recurso, ela começou a falar. Sobre a ideia, sobre o conceito, sobre como a geração atual queria marcas reais, não perfeitas. Quando terminou, havia um silêncio absoluto na sala. Foi o diretor de criação quem quebrou, batendo palmas lentamente. Um a um, os outros seguiram, até o diretor financeiro que acenou com a cabeça impressionado. No fundo da sala, Rafael sorria abertamente. "Você foi incrível." Ele a encontrou no terraço depois, onde ela estava tentando recuperar os batimentos cardíacos. "Foi pura sorte." Ela riu, ainda tremendo. "Foi mérito." Ele se inclinou na grade ao lado dela. "E, como prometido?" "Ah, sim, o famoso segredo." Isabel virou-se, curiosa. Rafael olhou para o horizonte, como se escolhendo as palavras. "Juliana e eu estamos noivos por acordos familiares, não por amor." O ar saiu dos pulmões de Isabel de uma vez. "E por que está me contando isso?" Ele finalmente olhou para ela e havia algo intenso naquele olhar. "Porque você merece a verdade. Assim como eu mereci a sua, no meu carro, naquele primeiro dia." E antes que ela pudesse responder, ele se afastou, deixando-a com mais perguntas do que respostas. A notícia do noivado arranjado de Rafael não saía da cabeça de Isabel. Aquilo martelou nos seus pensamentos a semana toda. Ela evitou encontrá-lo sozinha, usando como desculpa o trabalho extra da campanha aprovada. Mas naquela tarde de sexta-feira, o destino pregou uma peça. O elevador parou no térreo justamente quando Rafael entrava. Eles ficaram presos juntos na cabine quando as portas se fecharam e o sistema travou subitamente. "Ótimo", ele murmurou, apertando o botão de emergência. Mais um problema técnico. Isabel manteve os olhos fixos nos números congelados no painel. "Devem estar fazendo manutenção." Um silêncio pesado se instalou. Depois de 1 minuto, Rafael suspirou e encostou na parede. "Você está me evitando." "Não estou", ela mentiu, fingindo grande interesse pela luz de emergência. "Isabel." A firmeza em sua voz a fez olhar para ele. "Pergunte." "Perguntar o quê?" "O que você quer saber? Sobre Juliana, sobre o noivado, sobre qualquer coisa." Ela mordeu o lábio hesitante. "Não é da minha conta." "Eu fiz disso sua conta quando te contei." Ele cruzou os braços. "Pergunte." "Por que ele estava fazendo isso?" Isabel respirou fundo. "Por que você aceitou?" "Um noivado arranjado hoje em dia?" Isabel questionou. Rafael baixou os olhos para as próprias mãos. "Você sabe que meu avô fundou a Almeida Corp, mas não sabe como ele morreu?" Fez uma pausa dramática. Infarto. Só tinha 52 anos. Tudo porque um banco estava prestes a engolir a empresa. "Eu não sabia. Meu pai assumiu e quase quebrou também. Foi meu casamento com o Grupo Sampaio que salvou a Almeida da falência." Seu sorriso era amargo. "Romântico, não?" Isabel sentiu um nó na garganta. "E você nunca..." "Amor?" Ele riu. "Quando tinha 23 anos, sim. Uma estagiária, aliás." Seus olhos encontraram os dela. "Meu pai demitiu-a no mesmo dia que descobrimos." O coração de Isabel acelerou. "Isso é horrível. É negócios." Rafael olhou para o painel do elevador que ainda não mostrava sinais de vida. "Mas você é diferente?" "Diferente como?" Ele estava prestes a responder quando o elevador deu um solavanco e voltou a funcionar. O momento se quebrou. Quando as portas se abriram no 7º andar, Vanessa estava parada do lado de fora, os olhos saltando entre os dois.
Que coincidência, ela disse docemente. O CEO e sua estagiária favorita, presos juntos. Rafael saiu primeiro, seu rosto profissional novamente. Problemas técnicos, Vanessa. Você deveria estar na reunião de equipe. Vanessa ficou vermelha, mas seu olhar para Isabel era venenoso. Estou indo agora, Sr. Almeida. Quando Isabel tentou seguir, Rafael segurou seu braço por um segundo. Falamos depois, murmurou, tão baixo que só ela ouviu. Mas o tal depois nunca veio. Na segunda, todo mundo já estava comentando a notícia que se espalhava pelos sites de fofocas. Noivos do ano, Rafael Almeida e Juliana Sampaio anunciam data do casamento. A foto mostrava os dois sorrindo em um evento, as alianças brilhando. Vanessa fez questão de deixar o site aberto na mesa de Isabel e um bilhete com um coração desenhado. Parece que alguém foi deixada de lado, cochichou para suas amigas. Isabel fingiu não ouvir, mas a frase de Rafael no elevador não saía da sua cabeça. Você é diferente. Diferente como? Diferente até quando? Na hora do almoço, seu celular vibrou com uma mensagem. Precisamos conversar. Jantar hoje, Rafa. Isabel olhou para a foto do noivo sorridente no site e digitou uma resposta antes que pudesse pensar melhor. Acho que você já tem compromissos suficientes. A resposta veio imediatamente. É exatamente sobre isso que precisamos falar, por favor. O por favor a pegou desprevenida. Rafael nunca pedia. Ela estava prestes a responder quando um e-mail entrou em sua caixa de entrada. Um convite para uma reunião urgente com o RH no final do dia. Vanessa, passando por sua mesa com um sorriso triunfante, foi a única pista de que algo estava prestes a dar muito, muito errado. Isabel entrou na sala de reuniões do RH com um frio na barriga que quase a fazia dobrar. O convite não especificava o motivo, mas o olhar de Vanessa ao sair do escritório mais cedo dizia tudo. Algo ruim estava prestes a acontecer. A porta estava entreaberta. Dentro sentavam-se a gerente de RH, Carla, e o diretor financeiro, Sr. Martins. Ambos tinham expressões sérias. Entre Isabel, Carla disse sem sorrir. Ela se sentou na cadeira à frente deles, as mãos suando. O que aconteceu? Martins colocou um papel sobre a mesa e deslizou-o até ela. Era uma cópia impressa de um e-mail. Você reconhece isso? Isabel leu rapidamente. O e-mail, supostamente enviado por ela para um concorrente, continha detalhes internos da campanha da linha Primavera. Números de vendas, estratégias de marketing, até os custos de produção. Isso não é meu. Ela ergueu os olhos alarmada. Eu nunca mandaria isso. Alguém deve ter... O e-mail saiu da sua conta, Isabel. Carla cortou seca. Ontem à noite, 11h17 da noite. Mas eu nem estava no computador nesse horário. Ela sentiu o pânico subir. Eu estava em casa, sozinha. Martins cruzou os braços. Tem como provar? Isabel abriu a boca, mas nada saiu. Como provaria? Não tinha testemunhas, não tinha fotos. Foi então que a porta se abriu. Rafael entrou sem bater. Estou atrasado? Todos na sala ficaram em silêncio. Carla pareceu desconfortável. Sr. Almeida, essa é uma reunião interna do RH. Estamos lidando com um vazamento confidencial. Sei exatamente do que se trata. Ele respondeu calmo, encostando-se na parede. E quero ouvir o que a Isabel tem a dizer. Isabel olhou para ele surpresa. Ele mantinha a expressão séria, mas tinha algo no olhar, algo intenso, que fez Isabel segurar a respiração por um instante. Eu não enviei esse e-mail, ela disse firme agora. Alguém teve acesso à minha conta. E quem seria? Martins perguntou cético. Não sei, mas posso tentar descobrir. Rafael observou-a por um momento antes de falar. Você tem ideia de quem poderia querer te prejudicar? A pergunta era uma isca. Ele sabia. Isabel hesitou. Talvez alguém que não gostou da minha ascensão aqui.
Vanessa. O nome não precisava ser dito. Todos naquela sala sabiam da rivalidade entre elas. Carla suspirou. Isabel, mesmo que não tenha sido você, o e-mail veio da sua conta. O protocolo exige uma suspensão enquanto investigamos. Espere, Rafael interveio. Você verificou o IP do computador que enviou o e-mail? Martins ficou surpreso. Não, mas... Verifiquem. Foi uma ordem, não um pedido. Carla trocou um olhar com Martins antes de pegar o telefone e falar com o TI. 5 minutos depois, o chefe do departamento de TI entrou com um laptop. Achamos algo interessante, ele disse, colocando o computador sobre a mesa. O e-mail foi enviado de um dispositivo móvel, não do computador da Isabel. E o IP... Ele olhou para Rafael antes de continuar. É do mesmo da rede interna da empresa. Alguém usou as credenciais dela. Isabel sentiu um alívio momentâneo, seguido de raiva. Ou seja, alguém aqui na empresa tentou me incriminar. Rafael estudou os rostos na sala antes de falar devagar. E quem teria acesso ao login da Isabel e motivo para fazer isso? Ninguém respondeu, mas todos sabiam. Vanessa foi chamada à sala do RH 20 minutos depois. Quando viu Isabel ainda lá, seu rosto ficou pálido. O que está acontecendo? Senta, Vanessa, Carla disse séria. Estamos investigando um vazamento de informações. E o que isso tem a ver comigo? Foi o chefe do TI quem respondeu, mostrando uma linha de código no laptop. Do seu dispositivo, foi o único que acessou a conta de e-mail da Isabel fora do horário comercial ontem. Vanessa ficou branca. Isso é um erro. Eu nunca... Chega, Rafael cortou. Você violou políticas da empresa, tentou incriminar uma colega e mentiu. Seu contrato efetivo está terminado imediatamente. Vanessa olhou para todos na sala, os olhos cheios de ódio. Quando parou em Isabel, seu sorriso foi amargo. Acha que ganhou, não é? Ela riu. Espera só até descobrir o que mais ele está escondendo. Antes que alguém respondesse, ela saiu batendo a porta. No corredor, depois, Isabel tentou processar o que acontecera. Obrigada, ela disse a Rafael baixinho. Se você não tivesse intervindo... Eu sabia que você não faria isso. Ele respondeu simples. Como? Ele fixou os olhos nela e Isabel viu algo que nunca tinha notado antes. Uma frieza crua, sem máscaras. Porque eu te conheço. E antes que ela pudesse responder, ele se afastou, deixando-a com o coração batendo forte. Vanessa estava errada sobre uma coisa. Isabel não tinha ganhado, mas também não tinha perdido. O convite chegou em um envelope de papel couché, entregue pessoalmente na mesa de Isabel pela assistente de Rafael. Evento de lançamento da linha Primavera, exclusivo para convidados. Sexta-feira, 8 horas, Hotel Sampaio. Isabel ficou com o convite nas mãos, o estômago embrulhado. O Hotel Sampaio, o hotel da família de Juliana. Vanessa podia ter sido desmascarada, mas suas últimas palavras ainda ecoavam na mente de Isabel. Espera só até descobrir o que mais ele está escondendo. O senhor Almeida pediu para confirmar sua presença pessoalmente. A assistente disse, com um sorriso profissional. Claro, Isabel respondeu automaticamente, antes mesmo de pensar. Quando a assistente saiu, ela virou o convite nos dedos. Porque Rafael insistia em puxá-la para mais perto se ele estava prestes a se casar com outra. Na noite do evento, Isabel chegou ao hotel com 20 minutos de atraso calculado. Tempo suficiente para evitar recepções constrangedoras. O salão estava repleto de convidados importantes, todos vestidos com roupas que custavam mais que seu salário de 3 meses. E então ela viu eles, Rafael e Juliana, lado a lado no centro da sala, recebendo cumprimentos como o casal perfeito. Juliana era ainda mais bonita pessoalmente. Loira, esbelta, com um vestido vermelho que gritava elegância e dinheiro.
Isabel estava prestes a se esconder atrás de uma coluna quando Rafael a avistou. Seus olhos escuros brilharam por um segundo antes que ele se aproximasse, deixando Juliana no meio de uma conversa. Você veio, ele disse baixinho. Eu não queria ser rude. Ela respondeu, os dedos apertando a bolsa. Rafael estudou seu rosto como se lesse cada pensamento. Precisamos falar. Em privado. Acho que não é uma boa ideia. Isabel olhou para Juliana, que agora observava eles com curiosidade. Sua noiva está te esperando. Ele segurou seu pulso suavemente. 5 minutos. Por favor. Antes que ela pudesse recusar, uma voz doce cortou o ar. Rafael, querido, não vai me apresentar sua funcionária? Juliana estava ali agora, sorrindo, mas seus olhos azuis eram frios como gelo. Juliana, esta é Isabel Costa, da equipe de marketing. Rafael disse, a voz neutra. Foi ela quem liderou a campanha da linha Primavera. Ah, sim, a estagiária que todo mundo está falando. Juliana estendeu a mão, as unhas perfeitas brilhando. Rafael adora projetos especiais. O duplo sentido estava claro. Isabel apertou sua mão rapidamente. Prazer. Agora, se me dão licença... Espera. Rafael interrompeu. Juliana, preciso resolver algo rápido no escritório. Já volto. Juliana ficou imóvel por um segundo antes de sorrir novamente. Claro, amor. Não demore. O olhar que ela deu a Isabel, porém, era um aviso. Rafael levou Isabel para um terraço vazio, longe dos ouvidos curiosos. A cidade brilhava abaixo deles, mas nenhum dos dois estava prestando atenção. Você não me respondeu sobre o jantar, ele começou. Rafael, pelo amor de Deus, Isabel explodiu em um sussurro furioso. Você está noivo. O que diabos você quer de mim? Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo. O noivado é um acordo de negócios. Nada mais. Isso não importa. Ela apertou os olhos para não gritar. Você ainda vai se casar com ela. Você ainda mentiu. Eu não menti. Eu omiti. É a mesma coisa. Isabel deu um passo para trás. Eu não sou um jogo para você, Rafael. Não sou sua distração antes do casamento. Ele a segurou pelo braço antes que pudesse ir embora. Você acha que é isso que você é para mim? Sua voz estava rouca. Eu estou tentando proteger você. De quê? Deles. Ele apontou para o salão. Da minha família, da Juliana, desse mundo que engole pessoas como a gente e cospe ossos. Isabel ficou paralisada. Como a gente? Rafael parecia ter dito mais do que pretendia. Ele soltou seu braço e passou uma mão pelo rosto. Eu não pedi por essa vida, Isabel, mas agora que estou nela... Ele olhou para ela, vulnerável de um jeito que ela nunca vira. Você é a única coisa real que eu tenho. O coração de Isabel doía. Ela queria acreditar nele. Queria tanto. E o que você sugere? Ela perguntou, a voz trêmula. Que eu fique aqui, sendo sua amante secreta? Não, eu sugiro que você me dê tempo. Para quê? Para eu resolver isso. Ele a olhou nos olhos. Estou terminando o noivado. Isabel sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Você está brincando. Nunca falei tão sério. Ele se aproximou. Mas preciso que você confie em mim. Isabel nem teve tempo de reagir. A porta do terraço bateu contra a parede e lá estava Juliana, o sorriso de antes agora substituído por um olhar furioso. Desculpem interromper, ela disse, doce como veneno. Rafael, seu pai está te procurando. Parece que há um problema urgente com os investidores. Rafael fechou os olhos por um segundo antes de concordar. Já vou. Quando ele passou por Juliana, a noiva segurou seu braço. Nós conversamos depois, amor. Ela murmurou, alto o suficiente para Isabel ouvir. Sobre tudo.
E então Isabel ficou sozinha no terraço, com o coração em pedaços e uma decisão impossível para tomar. Na manhã seguinte, seu e-mail de demissão já estava enviado antes mesmo que ela pudesse pensar melhor. Não havia volta. A demissão foi mais dolorosa do que Isabel imaginara. Mesmo sem ter outro emprego garantido, ela limpou sua mesa na Almeida Corp em menos de 10 minutos, sob os olhares curiosos dos colegas. Vanessa já tinha espalhado a notícia do incidente no terraço, é claro. Vai sentir falta do chefe, não é? Uma das assistentes cochichou quando ela passou. Isabel ignorou, mas suas mãos tremiam ao guardar seus pertences. O único item que deixou para trás foi o bilhete de Rafael. Sabia que você conseguiria. 2 semanas depois, ela estava sentada em uma cafeteria barata, esperando a entrevista para uma vaga em uma pequena agência de publicidade. O salário era metade do que ganhava na Almeida Corp, mas pelo menos seria sua conquista. Nada ligado a ele. Seu celular vibrou, um número desconhecido. Alô? Isabel, é a Carla, do RH da Almeida. Ela quase derrubou o café. O que você quer? Só liguei para avisar que seu pedido de reconsideração foi aprovado. Você pode voltar quando quiser. Isabel ficou paralisada. Eu não pedi reconsideração. Do outro lado da linha, Carla hesitou. Ah, então deve ter sido solicitação do Sr. Almeida. De qualquer forma, a vaga está... Obrigada, mas não estou interessada. Isabel interrompeu, terminando a chamada com dedos trêmulos. Rafael ainda não tinha desistido. Naquela noite, enquanto revisava seu currículo no apartamento minúsculo, a campainha tocou. Isabel esperou, imaginando que fosse a vizinha do andar de cima, que sempre esquecia as chaves. Mas então tocou de novo, mais insistente. Quando abriu a porta, Rafael estava ali. Jeans, camiseta preta, nenhum traço do CEO poderoso, apenas um homem com olhos cansados e uma pasta na mão. Você, ela respirou, agarrando a maçaneta para se sustentar. Precisamos conversar, ele disse, a voz rouca. Já conversamos demais. Ele não se moveu. Por favor. Havia algo em seu olhar que a fez ceder. Isabel afastou-se da porta, permitindo que ele entrasse. O apartamento era tão pequeno que Rafael parecia um gigante no meio da sala. Ele olhou ao redor para o sofá desgastado, a mesa de centro com seu laptop e pilhas de currículos, a geladeira barulhenta, antes de colocar a pasta em cima da mesa. O que é isso? Ela perguntou. Abre. Dentro havia documentos. Muitos documentos. No topo, uma carta com o logotipo da Almeida Corp. Rescisão contratual. Acordo de noivado Sampaio Almeida. Isabel olhou para ele sem entender. Terminei. Rafael explicou simples. O noivado, a farsa, tudo. Mas sua família, a empresa... Já lidei com isso. Ele aproximou-se, mas não o suficiente para tocá-la. Perdi 2 investidores importantes. Meu pai não fala comigo, mas não me importo. Isabel sentiu o coração acelerar. Por quê? Porque eu te amo. As palavras caíram entre eles como uma bomba. Rafael nunca tinha sido tão direto. Você nem me conhece direito, ela protestou fracamente. Conheço. Ele pegou sua mão, finalmente. Conheço sua coragem, sua honestidade, seu medo de ser ferida. Conheço a mulher que entra em carros de estranhos e enfrenta CEOs e salva apresentações sem slides. Essa é a única pessoa que eu quero. Isabel sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. E a Almeida Corp? Ainda é minha, mas pode ser nossa se você quiser. Ele abriu a pasta novamente, mostrando outro documento. Proposta de parceria, nova divisão criativa. Quero que você lidere isso, não porque te amo, porque você é a melhor pessoa para o trabalho. Ela olhou para os papéis, depois para ele. Isso é loucura. Eu sei.
Ele sorriu pela primeira vez em semanas. Mas é a nossa loucura. E então, ali, naquele apartamento pequeno e barulhento, com o cheiro de café velho no ar, Isabel fez sua escolha. Ela pegou os documentos. Precisamos de um contrato melhor. Eu não trabalho de graça. Rafael riu, puxando-a para perto. Assim que eu gosto. E quando ele a beijou, Isabel soube que desta vez não havia enganos, apenas verdades. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!